Pra mim, o ajudante é chamado de... Pô, me fugiu o nome. Como é que é o pessoal que faz ajuda lá? São aqueles que passam com a maquininha, por exemplo. Não são os obreiros. Os diáconos. Os diáconos. Exatamente. Um ajudante é um diácono, um cara que tá ali pra auxiliar na pregação do evangelho. Um obreiro é um cara que tá ali também pra fazer um trabalho, pra fazer uma obra, pra auxílio. São um auxiliando o outro. Ajudas mútuas. Um presbítero, quando você coloca a tradução ali, você vê que isso é simplesmente um ancião, um homem mais velho. Se nós transliterarmos essas palavras e que as escrituras nos induzem muito a isso, parece que são cargos eclesiásticos, parece que é uma hierarquia. Sim. Mas se nós lermos em Apocalipse 2:6, você vê que o nicolaísmo, que é uma hierarquia em colocar homem sobre homem, você percebe que isso não é algo de Cristo. Tanto é que Cristo, na última ceia, ele fala, o maior entre vocês é o menor. Por quê? Ele está indo totalmente contra a própria hierarquia de homem sobre homem. Agora você decide seguir as palavras de Cristo ou seguir os dogmas da religião que vocês seguem, tanto o protestantismo quanto o catolicismo romano. O que eu falei a respeito do líder religioso ou do pregador da palavra, vamos colocar mais especificamente, aquele que pega a palavra, receber doações, não há problema nenhum. O problema são todas essas doutrinas e dogmas que a religião traz para cima da população. O Israel citou, por exemplo, assim, o que seria de nós se o protestantismo não ajudasse pessoas, que alguém orou por mim e orou por um cara que usava drogas e o cara se libertou, ou o catolicismo romano. Mas o que seria de tudo isso se o catolicismo romano, em primeiro de tudo, não deturpasse a sã doutrina de Cristo ao longo dos anos? O que seria se o protestantismo que saiu de dentro do catolicismo romano não deturpasse ainda mais tudo isso? A sã doutrina de Cristo seria preservada. E é por isso que Cristo fala que no fim dos tempos, nós passaríamos pela grande apostasia. Sabe o que é a grande apostasia? Não é só o meu pensamento, que eu sou um cara, uma minoria. Os desigrejados que vocês citam, eles não têm nem CNPJ. Eu não recebo nada pra isso. A grande apostasia é um sistema cristão, entre aspas, que é católico e protestante e poucas pessoas enxergam. Sabe por quê? Doutrinas protestantes vieram da mesma forma. Acabou. Beleza, depois eu continuo. Israel. É um sistema que tá lá nas cadeias, libertando pessoas com o evangelho que é poderoso, enquanto os igrejados estão ganhando corpo na internet. Então, o que que acontece? Vamos para a prática. Quem é que tá nos presídios? Quem é que tá ajudando os órfãos e as viúvas? É a Igreja de Cristo. Agora, se a gente quer se apegar em denominações, foi levantado o espantalho aqui do neopentecostalismo que foi atacado. Então, lá na sua igreja não tem uma palavra assim pro dízimo? Não tem. Mas não sei o que, não sei o que? Não tem. Aí a católica não sei o que, quer dizer, os desigrejados, eles formaram um sistema. Então, eles não gostaram do sistema da católica, do protestante, eles falaram, vamos criar o nosso. Porque eles não concordam, é só você pesquisar. Tem o Rubens Sodré, que diz que falar em línguas é só idiomático. Só que tem outro desigrejado, que eu esqueci o nome agora, que falar em línguas é a língua do anjo. Aí tem o outro que fala uma coisa, tem o outro que fala que a igreja vai passar pela tribulação, o outro fala que não vai. Então, eles criaram denominações. A diferença é que eles não querem estar sujeitos à autoridade. O nome disso é anarquia. Então é muito fácil, eu vou adorar a Deus em casa. Exatamente, a minha vida, John Wesley, olha que eu sou calvinista, não sou nem wesleyano, mas John Wesley ele diz que se Deus é eterno, o nosso culto é eterno. Nós cultuamos a Deus em todo momento. Isso é adorar a Deus em espírito e verdade. Jesus ele não está indo contra a reunião dos santos, pelo contrário, ele está falando, vocês ficam com essa ideia de que aqui é certo, mas aqueles que me adoram em espírito e verdade fazem parte desse corpo. Essa é a ideia. Mulher samaritana, ela bebeu de uma água e a sede dela foi saciada. Agora, pelo que me parece, as pessoas que foi numa igreja, que foi o caso do Thiago, foi numa igreja não gostou, foi na outra não gostou, foi numa não gostou, eu vou abrir agora minha própria ideia, minha própria igreja virtual. Precisava ter bebido da água para ser saciado. Acabou. Vai, Ariel. Primeiro, o Tiago disse que os presbíteros, então, são pessoas mais velhas. Isso não se sustenta na Escritura, porque São Paulo diz para o presbítero Timóteo que ninguém deve desprezá-lo por causa da sua idade jovem. E para ele lembrar do carisma que estava nele pela imposição das mãos da Assembleia. Ou seja, presbítero não é igual a pessoa mais velha. Depois você falou que na ceia, Jesus diz que o maior tem que ser o menor. Sim, no sentido de que o maior tem que ser o servo dos servos, tem que servir mais, como os sacerdotes. Cá entre nós são os que mais sofrem na igreja. Os padres, bispos, são os que mais sofrem dentre nós.
E outra coisa, na Santa Ceia, né, Jesus tinha milhares de seguidores, mas lá só tinha quantas pessoas? 12. Porque há uma hierarquia na instituição que Jesus está formando. Tem esses 12 que estão com ele lá, existem esses outros 70 enviados, que depois a igreja vai criar na figura ali de diácono, uma espécie de ajudante ali do bispo, mas só 12 estavam lá na ceia. E sobre a grande apostasia ser sistema religioso, Lucas 10,16 diz que é o contrário. Quem vos ouve é a mim que ouve. Quem vos rejeita é a mim que rejeita. Então a grande apostasia pode ser rejeitar o sistema religioso, inclusive. Rejeitar a autoridade dos sucessores dos apóstolos. Tito 2, versículo 15. Deves pregar isso com toda a autoridade, que ninguém te menospreze. Se Tito estivesse aqui agora, será que ele diria o que você está falando ou o que a gente está falando? Ele que foi instituído como líder da igreja de Creta por Paulo e que deveria escolher outros presbíteros naquele lugar. Ou se a gente for mais ainda lá para Atos 15, é a mais forte de todas. Atos Apóstolos 15 estão decidindo ali quais costumes judaicos deveriam passar para os pagãos conversos. E aí os apóstolos mandam uma carta para Antioquia e para esses conversos e diz assim: ficamos sabendo que alguns dentre nós, sem ter recebido da gente semelhante incumbência, começaram a jogar fardos pesados sobre vós. Então veja, eles criticam não só o que esses caras estão falando para os fiéis lá de Antioquia, mas o fato de eles estarem ensinando alguma coisa sem mandato apostólico. Por isso, ao que parece, o que Jesus instituiu foi uma instituição mesmo, né? Acabou? Ó, seguinte, vocês querem continuar no tema dízimo? Nem falamos de dízimo, né? Tá mais aqui na questão do. Não, do vocês que é a falaram muito igreja. de dízimo. Você tá em outro debate, cara. Falaram muito de dízimo. Pra mim tá um bate-papo legal, Tá um velho. Se bate-papo? eles quiserem partir pra vai outro... mantendo Não, assim que só a gente vai. vou, só vou pontuar, então, zero tempo aí pra passar pro Thiago. E pede o like aí, Ariel. Fala Vamos pro lá, pessoal galera, deixar deixando o like, pra se gente bater você tá logo 4 mil gostando. pessoas ao vivo. Tem 4 mil pessoas ao 4? vivo? É isso. 4 mil Quase. pessoas ao vivo. E quantos likes temos? Só 2 mil likes. Então, 2 mil pessoas aí, o que vocês estão fazendo? Entra nesse sistema do YouTube aqui e deixa o seu like. Muito bom. Dá um like no sistema religioso. Olha, Thiago. Excelente. É o sistema religioso do Thiago, do YouTube aí, ó. É verdade. Estamos na igreja do Thiago aqui, minha gente. Deixa o dízimo aí, gente, pelo amor de Deus. Mas pra constar, essa minha igreja ela não tem o CNPJ, não recebe dinheiro. CNPJ, o que é Qual esse? que é o problema? Cara, o a lei CNPJ fala que tem que ter CNPJ, Não, Thiago. Tudo bem, mas quando você institucionaliza algo, você vai totalmente contra ao próprio ensinamento de Cristo, que foi não institucionalizar. Onde ele fala isso? Não institucionalizar. Quando eu citei ali Hebreus 13:10, que eu falei de sair pra fora, é você sair pra fora do sistema religioso. É você sair pra fora da institucionalização, que no caso era o próprio sistema levítico ali da época. O sacerdócio levítico. Se ele quisesse continuar institucionalizado, hoje o sacerdócio levítico teria um CNPJ. O que eu falo é o seguinte: hoje, pra mim, o sistema religioso, tanto católico quanto protestante, eles vão colocar hierarquias, eles vão colocar um sustento para que recebam dinheiro, seja de dízimos ou de ofertas, para os templos físicos, para a liderança religiosa. E, no final das contas, a ideia e o intuito final deles é trazer, não é o id e pregar. Eles querem que você entre e participe dentro das suas denominações religiosas, aumente a quantidade gritante de membros com uma máscara de que vão tirar as pessoas das drogas, vão nos presídios, mas no final é acúmulo de bens nessa terra. Esse é o sistema religioso. Quando vocês debocham e falam que nós estamos aqui no meu sistema religioso, vocês esquecem que, cara, eu não tô ganhando nada pra estar aqui. No YouTube eu não ganho nada das pessoas que assistem meus vídeos. Eu faço algo de coração e outra, eu trabalho pra caramba justamente pra não pesar ninguém e nem falar assim, olha, eu sou um pregador da palavra e vocês têm que me dar dinheiro aqui. A minha ideia é o quê? É passar o ensinamento de Cristo. Você nunca viu Cristo mandando as pessoas irem a templos, você nunca viu ele pedindo dinheiro em forma de dízimos ou ofertas para sustento de templo, e nem colocando hierarquia. Se os apóstolos tinham uma hierarquia, qual deles era o maior? Pelo que eu vejo, o que queria ser o maior deveria ser o menor, o que quebra completamente uma hierarquia. Eu me baseio em seguir as palavras do próprio Messias, que é diferente de tudo isso que vocês estão pregando. Por quê? Porque vocês seguem doutrinas religiosas, muitas advindas de paganismo e muitas advindas, por exemplo, as de Lutero, advindas do catolicismo romano. Tanto é que ambos têm templo, ambos têm líder religiosa, um tem padre, outro tem pastor, as duas recebem dízimos, as duas recebem ofertas. O mesmo protocolo de templo é o mesmo que segue Acabou. o mitraísmo. Vai. Vamos continuar no próximo episódio. Então vamos lá. Vocês ouviram aqui o Thiago falando assim: eu não tenho guia, o meu guia é só Jesus. Hebreus capítulo 3, versículo 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles,
pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas. 1 Timóteo 3,15, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Então, aqui, nós estamos falando de liderança de guias. O próprio apóstolo Paulo escrevendo para o jovem Timóteo, seu discípulo, né? Porque, ao que me parece, Timóteo tinha um líder, que era o apóstolo Paulo, né? Só se eu não li a Bíblia direito. Aqui ele tá falando de comunidade, estrutura, liderança e doutrina. Agora, fazer um anacronismo, que na época do apóstolo Paulo eles tinham que criar CNPJ, criar templo, pelo amor de Deus, é óbvio que não. É só você ver a época, era uma outra época, a igreja estava sofrendo perseguição, a igreja não tinha como... muitas vezes na história você vai ver que a igreja se reunia escondido. Né? Agora você quer vir nos dias de hoje fazer esse anacronismo? Não dá certo. Agora o que o Thiago fala que é incrível, que ele falou assim, a igreja vem com esse papinho de ajudar a tirar as pessoas das drogas. Bom, o dia que você quiser conhecer da onde Deus me tirou, porque não foi nenhum desigrejado que me ajudou. Eu sei, a minha família sabe onde eu estava. Entendeu? Foi algum desigrejado? Foi a igreja. Foi a Dona Maria que tá lá na igrejinha orando, ok? Então assim... Vamos para a prática. O que o movimento desigrejado tem feito pelos órfãos e pelas viúvas? Vamos para a prática. Se você quer ser desigrejado, você não pode ter mais de um imóvel. Porque senão você tem que doar. Olha a interpretação grotesca que eles fazem do livro de Atos. Então, assim, gente, você não pode ler a Bíblia fazendo anacronismo. Você não pode ler a Bíblia criando uma teoria da conspiração que Lutero falou assim, eu vou ser maior que Constantino. Gente, isso daí é falácia. Não é o que a gente vê na prática. Ariel? Bem, acho que para fechar esse tema, né, e aí depois a gente pode ir para outros também. Esse negócio que você diz de não estar monetizando, tal, não bate muito com os produtos que você tem vendendo ali em outros vídeos. Porque Mas se não tem problema do líder religioso ganhar dinheiro, qual seria o problema disso? Então, é isso aí. Beleza, acabou o Então, debate, vamos pro próximo tema. Agora, não. Agora, só finalizando. Mas lembrando que eu não sou um líder religioso. É sim, Você é um é líder. Você é influente. Você só não fala. Eu mas não você é um sou, líder. sabe por quê? Porque não é uma questão só eu de não chamo nomenclatura. ninguém pra vir até mim e seguir a minha doutrina. Eu também eu, não. Eu Meu padre prego também as não. minhas palavras. Segue Meu quem padre quer. lá também não. Desculpa, Eu te interrompi, chamo padre. pra mas seguir a beleza. Cristo. Mas é nesse sentido que, enfim, você tem lá as suas vendas, as pessoas compram lá porque te conhecem dos vídeos que viralizam, mesmo que eles não monetizem, você tá ganhando dinheiro por causa disso. Então não bate. Eu acho que você tá pegando uma dor real, que são dessas igrejas que extrapolam, né? E fazem ali a pessoa perder todo o dinheiro em troca de um milagre, que até na Bíblia tem alguém que faz isso, que é Simão, o mago. Isso. Né? Então, assim, Ele quer comprar o dom, né? não é surpresa de que isso aconteça. Você tá pegando isso, e é um tema, assim, que viraliza, que chama atenção. Eu acho que você tá extrapolando um pouco. Queria que você refletisse mais sobre isso. Falando aqui pra você mesmo pessoalmente, sabe? Certo. Pensa mais sobre isso, que quando você critica sistema religioso, você tá criticando a igreja do pastor aqui, você tá criticando a minha igreja, e a gente responde assim com a tranquilidade de quem conhece a própria realidade, né? A minha igreja lá pra fechar o mês é uma dificuldade, precisa de dízimo pra conseguir pagar a conta de luz e tudo mais. Depois, as igrejas antigas, né, as pessoas se reuniam num lugar. Primeiro elas se reuniam nos cemitérios, as catacumbas, né? Inclusive onde tem um monte de pintura lá de santos. Isso aí é outro tema, né? Que não tá aqui na pauta. Você pega, por exemplo, a igreja de Cafarnaum, é em cima da casa de Pedro. Você tem a casa de Pedro do século I, do lado da sinagoga, inclusive, de Cafarnaum, onde foi o discurso de João VI. Depois você tem uma igreja octogonal do século IV. Você tem igrejas, você tem edifício. Eles não podiam ter edifícios antes porque tinha uma perseguição danada. Anos 70, destruição Meu de Deus Jerusalém. do céu, o templo foi destruído no ano 70, Até como que você vai ele criar falou um assim, templo? Jesus mandou pegar algum lugar específico, fazer um templo. Ele fez isso. Antes da última ceia, ele mandou o apóstolo João e outro discípulo, que eu não lembro quem agora, não sei se era o Tiago, enfim, irem até um local específico. Eles iam pegar uma mula para ele entrar em Jerusalém, depois iam para um local que é o cenáculo, tá lá até hoje, inclusive, para visitar o Monte Sião, onde ele faria a sua Páscoa. Ou seja, Jesus pediu que houvesse um lugar físico para fazer a sua celebração da Santa Ceia, que é o que a gente faz na missa. Exato. Então, até isso Jesus pediu.
Mas, Bom. eles continuaram fazendo pregações lá, recebendo dízimos e ofertas? O cenáculo, inclusive, é hoje onde está a Catedral de São Tiago, em Mas não Jerusalém. continuaram, né? Continuaram, Mas na tá época lá até não hoje. continuaram. Mas quem era o líder religioso lá? Qual dos apóstolos ficou lá? Tiago, né? O líder de Jerusalém. Ele continuou recebendo dízimos e ofertas lá? Claro, o São Paulo diz que só ele e Barnabé eram os únicos que pagavam, que construíam redes lá para não ser Só não pesado. tem isso nas escrituras, né? Paulo diz que eles são os únicos, logo os outros recebiam Mas apoio. nas escrituras não tem isso, né? Mas tem, Paulo disse, eu e Barnabé Jesus não fazíamos tinha um como os demais tesoureiro. apóstolos. Jesus tinha um tesoureiro. Posso ter só uma defesa aí, Júnior? De 2 minutos aqui? Eles que sabem aí, velho. Posso? Pode, claro. Podcast. Só tem uma diferença. Quando o Ariel fala que eu vendo meus produtos na internet, existe uma grande diferença entre eu pegar a Bíblia, me colocar como representante de Deus, como o catolicismo romano faz, e falar assim, olha, tragam dízimos e ofertas para sustento aqui da paróquia ou do templo religioso. Quando eu vendo, eu estou trabalhando. E outra, eu não vendo isso no momento que estou pregando as escrituras no canal em que eu falo sobre isso, que se chama Decifrando as Escrituras. Eu tenho um outro canal para vender meus produtos e trabalhar como qualquer uma outra pessoa pode trabalhar. Por quê? Porque isso foi o próprio Criador que nos instituiu. O trabalho honesto é algo benéfico, é algo bom. Agora, um padre ou um pastor abrir isso aqui e falar, sou representante de Cristo e me traga dinheiro porque eu preciso sustentar esse Tá templo. errado. Vamos denunciar Aí junto. eu não vejo base alguma nas escrituras. Então vamos fazer um vídeo e denunciar. Fala o quê? nome aí que nós denuncia agora. O próprio... Você tem então 2 canais, é isso? Sim, qual- na verdade, um é na o- verdade eu tenho mais de 2 canais. Eu tenho uns 4 ou 5 canais, na verdade. O que eu prego as escrituras se chama Decifrando as Escrituras. E o outro é o Thiago Lima. Tiago Lima. Onde Só você que fala eu de tenho, Apocalipse Só que eu também. tenho outros que falam sobre marketing digital e outros assuntos totalmente diferentes uns dos outros. Mas você fala de Apocalipse no seu canal também, como Dificilmente eu Thiago falo Lima, de né? Apocalipse num contexto geopolítico. Não observando o livro de Apocalipse para a gente poder fazer uma análise como a gente pode fazer por aqui. Eu falando de circunstâncias da atualidade. Mas você aplica o Apocalipse à geopolítica de hoje. Olha, em termos de estudo, sim. Mas não uso a Então, Bíblia. olha só, sabe mas, qual é mas a diferença é que você diz que não se posiciona como religioso. A diferença é eu e os falar nossos assim, olha, padres e segundo a, pastores falam que Coríntios, são. segundo a Coríntios 9, pessoal, segundo ao seu coração, contribuam com o meu canal. Ah, Isso eu é uma acho coisa. que já deu, assim. Não sei É. acho que a audiência também meu, já pelo viu amor que... de Deus. Ariel, é diferente, cara. Eu vender um produto do que eu abrir aqui, citar a Bíblia e me colocar É como se o meu representante. padre, no final da missa, falasse assim, gente, ó, eu não pedi nada de dinheiro aqui, mas eu tô dando umas consultorias pra quem precisar aí de sei lá o quê, só me procurar aqui e tal. Tipo, as pessoas te conhecem porque você fala desse tema. Você Cara, bota o Apocalipse em geopolítica. Eu Então passei... quando você vende outra coisa, é só um farisaísmo. Você tá tentando esconder o que você faz, velho. Não, porque, como eu disse, cara, Um eu escrúpulo. não sou representante de Deus. O padre, ele vai abrir as Você escrituras diz que e não vai é, usar a mas Bíblia pra pra muita ganhar gente dinheiro. você é, porque você fala de Deus nos seus vídeos. Cara, e eu não posso comentar sobre o Apocalipse, se for isso eu me torno um líder religioso. Não, mas você faz disso uma pauta Não. de um canal seu. Raramente. Como raramente? Raramente. Pode ver meus vídeos. Acessa meus vídeos aí e você vai Você ver. tem seus vídeos antes de vir Qual pra cá. é Você o falando de vídeo que cavalo eu tô- branco do Papa, que é o início do Apocalipse. Isso daí tá no Decifrando as Escrituras. É o Isso canal não- que você fala de religião. Exatamente. Mas as pessoas reconhecem sobre o seu rosto. Você tá aqui Não, agora, por mas- exemplo, as pessoas E eu vão não lá. posso trabalhar? Não, tudo bem, mas você tá fazendo a mesma coisa que Eu não nós... posso trabalhar. Eu É a tenho mesma que... coisa que a gente faz na Então, igreja, eu só que me tornei- tem um caminho Não, mais Bom, complicado. eu afirmo que eu sou um Bom, na representante minha de opinião, Deus, não. sim, porque lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, diz: de sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo. Então nós falamos em nome de um rei, nós representamos um reino, somos atuantes nesse reino, é o que J.A. Carson diz em sua teologia sistemática, E pra isso você é precisa o já ganhar eu ainda dinheiro. não, e transmite a mensagem oficial. Se você provar que eu ganho dinheiro com a fé, é só eu sair preso Não, hoje, me mas denuncia. você acabou de falar que você é um representante de Deus. A gente tá falando de ganhos de dinheiro. Não, você falou assim, eu não sou representante de Deus. Eu O- provei que a Bíblia Ariel fala que tá nós temos que falando ser. que eu vendo os produtos e me torno um líder religioso por citar trecho de Apocalipse Tiago, e sabe vender qual é o produto. problema? Você está falando algo verdadeiro e honesto, só que contra as pessoas erradas. Porque assim, eu sou totalmente antagônico ao Ariel na questão teológica, porque ele é católico, eu sou protestante. Mas assim, eu não posso olhar para a Igreja Católica e falar que os padres estão roubando dinheiro das pessoas. Eu não posso olhar para a Igreja Protestante e falar é isso. que aqui a gente tá com um assunto limitado, mas o meu problema com a doutrinação religiosa que vocês têm não se dá apenas somente sobre o dízimo. A prática de ter um templo físico faz com que você negue ao verdadeiro templo, que é o seu corpo, que é o corpo de Cristo. A prática de um culto físico vai fazer com que você
desde cultuar Mas em quem espírito falou e em que. verdade. Não, eu nego A se eu falar prática que a de- adoração só. Que Deus. É que se, tá se eu, no se eu tempo falar de- isso, a gente vai para um outro tema, Não velho. é, ô Thiago, é que você A tá. prática de Santa Ceia, a prática de Mas vamos- batismo, ou batismo Ó, a de gente bebês, pode ou dis- batismo vamos nas dissecar, águas. Vamos dissecar então. Cara, se a gente são não tivesse muitas tempo, coisas. se a gente só se encontrasse nas casas Sim. e tivesse um de nós Boa. que só estudasse, por exemplo, ele precisa estudar para poder pregar e tal, né? Aprender a falar e tudo mais e tal. E a gente sustentasse ele sem o templo físico, você concordaria com o sistema? Cara, se a gente seguir o que os apóstolos faziam na igreja primitiva, a qual eles repartiam segundo a necessidade de cada um as ofertas que eram recebidas, eu concordo 100%. Mas é porque não é só isso, Então, né? a Em 1 partir Coríntios de 9 hoje- diz que eles não só dividem, mas que aqueles que Jesus deixou uma ordem, ele diz assim, Poderia que participar da aqueles que divisão. pregam... Poderia participar que da aí que divisão. tá, ele não contribui com dinheiro, porque ele Não. recebe só. Então. Tudo bem? Se Mas não tiver tempo não físico. Mas então, as pessoas naquela época não gostariam que ele recebesse. Mas ele recebia. Porque Daí ele fala isso. então, ele lutou por esse direito. Ele lutou por esse direito. Ele de lutou receber. pelo Sim. direito de receber contra os fiéis? Sim. Por quê? Não, mas onde tem fiel dizendo que não ia pagar O dízimo, texto não ia que ajudar? o texto que você leu é uma defesa dele dizendo que ele pode participar e deve dessas contribuições também. Ou você não leu isso? Ele diz que quem prega o evangelho deve viver do Então, evangelho. Então, se então- fosse assim, tudo bem. Então, seu problema não é com o dízimo em si. É com ter templo físico pra gente se encontrar, certo? Não. O meu problema é o templo físico faz com que o próprio sistema religioso retenha grana em abundância, porque o que eles querem no fundo é dinheiro. O que eles fazem com tanto dinheiro, cara? Mas se não tivesse o templo físico, então Se poderia ter repartissem dízimo em pra... partes iguais, ou cada um segundo a sua necessidade, e o pregador também, pra mim estaria O tranquilo. pregador ia só receber, no caso, né? Porque ele não ia ter Sim. o que aportar. Então, Na você verdade, a concorda maioria que tá das. ok. Mas, O problema, Ariel, então, é com o tempo ali, físico. praticamente todos estavam só recebendo, porque muitos estavam recebendo doações de outra cidade. Jerusalém Ofertas eram recebia. de outras cidades. Mas é um. Mas então, se fosse assim, E, você e concordaria. em certo momento eles vendiam as suas propriedades e repartiam ali É só pra gente em partes iguais. ver a lógica interna Isso. do seu pensamento. Então, ó, Isso, exatamente. então, se não tivesse um templo físico para se encontrar, o dízimo em si seria lícito. Exatamente. O Seria dízimo lícito. não seria para sustento de um templo e nem somente da liderança religiosa. O dízimo ou ofertas, na verdade dízimo não, né? Vamos falar as ofertas, que a gente está falando de Novo Testamento, elas seriam repartidas de acordo com a necessidade de cada membro. Então tá bom. Hoje Isso é um os trabalho membros da não igreja, recebem. Thiago? Isso Hoje é um os trabalho membros da não igreja? recebem. Mas, ó, vamos Isso é um fechar... trabalho da igreja? Não, Ô, só pra Jael, fechar aqui uma pergunta Não, de verdade. Você vai É me dizer trabalho que da igreja? você vai me Senão dizer ele que a vai galera fugir que do vai, tema de novo. você vai me Não, dizer assim, que ó. a galera que vai no culto hoje reparte. Vamos lá. Os líderes Vamos repartem lá. dízimo Não, com a me galera. responde, tô te Lá na falando uma per- tô presbiteriana te eles fazendo uma repartem pergunta. dízimo. Reparte. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já foi na Não, presbiteriana? beleza, cara. Então Não, vamos lá. não, Então beleza. para de levantar o espantalho e responde a pergunta. A igreja, ela tem que ajudar a órfã e viúva? Claro. Você tem ajudado quem? Cara, se Cristo disse que uma mão não tá Você vê pra como ver é o que é a outra. Não, mas Não, por que mas você eu- quer, eu- você eu quer que eu concordo fale com quem ele. eu ajudo? Não, não é. Eu tô concordo, perguntando se você. com Não, você, é. não, peraí, Ele não peraí. tem- ele não tem que falar quem ele ajuda. não tem que Ô, falar. Israel, Eu não perguntei, Israel, eu não falei pra calma, você falar o calma, CNPJ, calma. o CPF de quem você ajuda. Tô perguntando se você Não, ajuda. velho, calma. Porque a igreja Você quer ajuda que eu fale em quem eu conjunto. ajudei? Você quer que eu fale quem eu ajudei? Não é porque você tá falando que a igreja Aí não você ajuda. tá indo contra o próprio Cristo, Eu não estou velho. falando que você. A pra você igreja falar tá indo pessoa. contra Cristo. Se ela quer mostrar quem ela tá ajudando, Gente, ela já tá indo não, contra não o próprio é isso. Cristo, eu, tô te cara. eu perguntei, você ajuda? Ó. Você falou que ajuda, legal. Me mostra aonde a presbiteriana não ajuda o órfão e a viúva. Mas eu não quero saber se ela ajuda ou não. Se Cristo fala que a mão direita não vê o que a esquerda faz ou vice-versa, por que eu quero saber o que a presbiteriana faz? E outra, se a presbiteriana tá mostrando isso, ela já tá errada, velho. Não, ela tá certa. Ela tá indo contra Ela tá Cristo. certa. Mas Cristo ensinou o quê? É pra mostrar ou não é? É pra mostrar ou não Vamos lá. Pra um não ver Na... a outra Não, não, mão. não, é? não. Então pronto. Tá, Eu acho assim, eu tá acho que- confundindo o que eu tô falando. Deixa eu se falar você um tá pouquinho. dando, se você tá dando Deixa- uma oferta, deixa eu falar um pouquinho, só pra eu falar isso, Ariel. Se você tá dando uma oferta pra um local, esse local não tem que falar, pessoal, ajudamos na obra missionária aqui, fizemos isso, prestar esclarecimento. Agora não é falar assim, a pessoa que nós ajudamos tá aqui, levanta a mão, não é isso. Agora tem que esclarecer Cara, que a mão pra onde o direita dinheiro fez foi com o dinheiro, é o que prestar fez contas, é né? lógico, É lógico, é pelo uma amor de Deus. empresa, mas Tem é porque dois- você é uma empresa, velho. Tá claro. Olha só, Cara, Thiago, o mas que assim, a eu acho mão que é um pouco direita de- faz, a esquerda não saiba. Vamos não continuar, saiba. vamos continuar. Finaliza aí, porque senão a É. gente não... Vamos continuar a Eu acho lógica que- aqui, ó. Pra Você mim, falou já que se claro, fosse... O povo pra mim é do bem chat claro. tá doido aqui já. Vai, termina aí. Mas o povo do chat quer o quê? Que a gente continue Não, isso? muda. É. Já deu. Já deu? Então, eu Já só deu. eu ia dizer isso, ó. Você concordou que se não tivesse o templo físico, Sim. seria ok, Sim. dar ali o dinheiro pro pregador, que inclusive não contribuiu com nada daquele dinheiro Sim, ali, ele sim. só deu a pregação. Então você concorda com o princípio da contribuição do dízimo.
O seu problema, então, é com o templo físico, ter um lugar pra se encontrar. Aí o que eu vou te Não, perguntar? com o sustento desse templo, com o dinheiro. Tudo bem, então tá, você acha que nós não podemos O sustentar que é o templo? O que é o templo? É você receber o dinheiro, sustentar a liderança religiosa, praticamente não ajudar nada com aqueles fiéis da paróquia, porque, cara, na paróquia ali tem aquela galerinha que é do bairro ali que vai seguir sempre ali. Sim. Só que, cara, quem vai receber essas doações, muitas vezes, é o pessoal de outros países. É uma ajuda A humanitária. gente tem isso É uma todo domingo doação de Ramos, maior. por exemplo, a gente É doa pra a Terra África, Santa. é não sei o quê. Mas o cara que tá ali... Também. Sabe qual é a verdade hoje? Ah. Se a pessoa for dentro de uma denominação religiosa e falar assim, cara, eu preciso de 130 mil reais pra operar meu coração. Mas não é assim, né? Cara, Não é sabe o bom. que eles vão falar? Eu vou orar pra você, irmão. Agora, mas Thiago diz que quando não é eles só pra precisam rezar de e um ajudar. ar-condicionado pro templo, meu amigo, se reúne Não, olha aí, só, galera, Thiago. vamos dividir, todo mundo precisa comprar um ar-condicionado. Thiago, quando você ia à igreja, você Sabe, participava da o pastoral? verdadeiro templo são pessoas. Calma, ó, você não participava- é uma construção. Você participava de alguma Você percebe que a pastoral idolatria, dentro da paróquia? você percebe que a idolatria É que você tá no templo de confundindo a pedra. sua experiência religiosa com Não. o que é de fato. Não, eu acho Você que não, frequentou- a gente não vai Entende chegar em o lugar nenhum problema nesse do tema, templo? porque assim, Você o Thiago entende? vai falar assim, as igrejas, óbvio, tal. Aí Não, eu falo, cara, cadê a prova? O meu Aí ele, problema na com minha o templo, experiência, o vai meu ficar problema nisso. com o templo, Eu ele acho é que- muito maior. Eu também acho que já deu. É, eu acho que acho a que já audiência deu, conseguiu. cara. A audiência no comentário disse que Bom, tá a ok, minha né? experiência, Então, quando eu fui no beleza. templo... Pede o like aí, ô Thiago. Galera, Vai, sua vez. deixa o like aí, você tá E vendo fala que o pro negócio pessoal tá votar na acirrado. enquete aí. Ah, vota em enquete. Qual que é a enquete? A enquete com quem você concorda mais. Com quem você concorda mais? Quem é que tá ganhando essa enquete aí? O Ariel. O Por Ariel? enquanto. Tá quase, Ó. tá? Você tá Fã-clube quase aí. encostando nele. Ó, galera, quem for meu seguidor aí que confia e acredita no mesmo tipo de pensamento que eu, vota aí, pô, vamos ver. É uma disputa benéfica que é acirrada. No final, todo mundo tá sendo forçado a estudar mais o evangelho. Pelo menos eu É acredito verdade. nisso. Vamos mudar de assunto, Vamos mudar então, de né? assunto. Vamos, Vamos bora. mudar de assunto. Isso. Já que o pessoal tá votando aí, vou mandar um abraço pros meus seguidores e pros membros Martelo dos Hereges lá do meu Boa. canal, que eu tenho certeza que estão aí nessa votação. Tem Vamos bastante. falar de Bíblia? Vamos Eu lá. achei uma Bíblia. boa, é porque o Thiago diz que não participa de sistemas religiosos e tudo mais. Talvez até as pessoas estejam surpresas, Foi né? tempo. Vamos colocar tempo sem interrupção, gente? 2 minutos, Bora. eu achei sensacional esse É. modelo. Então bora. Que assim... Ele diz que não acredita em sistemas religiosos e tudo mais, tal, e talvez as pessoas estejam assim, pô, tá o pastor Israel e o Ariel aqui concordando, né, nas coisas e tudo mais. É porque eu diria que existem gradações de heresia, né? Uma coisa é a heresia é você tirar uma parte da fé completa, que é a fé católica, na definição católica. Então uma coisa é quem tirou um pouco, que é o pastor aqui, outra é quem tirou quase a completude do negócio, que é o Thiago. Por isso que a gente tá mirando mais ali, né? Tem que ter Não, um peso... Teve um cara que mandou pra mim aqui, pô, você tá do lado do Ariel, você combinou com o Mas qual Ariel? que é Pô, aqui? mas... Então Mas olha só. posso mas fazer só um comentário? Tá eu- no tempo, né? Desculpa Isso. aí. Então o que eu queria perguntar, assim, se não tem sistema religioso, né? Certo. Eu vejo que você baseia muito seus argumentos na Sagrada Escritura, né? Certo. Você pega a Bíblia. Só que sem sistema religioso, né, como você diz, não tem como você acreditar na Bíblia, né? Como saber que esses livros que você tem aí são realmente livros que foram inspirados por Deus? Quem definiu que esses livros aí são inspirados? E mais, como o próprio pastor aqui trouxe, né? Essa multiplicidade de interpretações da Bíblia, porque cada um faz a própria interpretação, né? Quem é que vai definir qual é a interpretação correta? Porque nós seríamos muito ingênuos se a gente dissesse que a Bíblia se auto-interpreta, que ela é muito simples de interpretar. A gente sabe, se fosse assim, tinha uma denominação só e ponto, né? Boa. Então, quem faz a interpretação? Por que a sua interpretação é mais correta do que a dos outros desigrejados, ou dos católicos, dos protestantes, etc. E como você sabe que essa lista de livros aí é inspirada? Porque aí não tem uma página, tem um índice aí nessa Bíblia, mas isso não faz parte da Sagrada Escritura. Não tem uma lista assim, eu sou o Senhor, esses são os livros que compõem a Bíblia, e vem lá a lista inteira. Por que você acredita na Bíblia se você não acredita no sistema religioso? Já que foi o sistema religioso de concílios, que até o pastor, inclusive, aqui também segue, que definiu que esse é o cânon, que discerniu que o Espírito Santo inspirou esses livros. Perfeito. Posso começar? Pode ir. Tá Bom, primeiro de tudo, agradecer a galera que tá junto comigo aqui, porque o catolicismo romano hoje, ele é uma maioria. E, cara, me surpreende ter uma quantidade de pessoas que tá indo ao meu favor e a favor do Ariel ao mesmo tempo. Segundo, obviamente o protestantismo ia estar junto com o catolicismo. Eu costumo dizer que os católicos são a mãe, os protestantes as filhas. E vocês, os Então, netos. é óbvio que vocês iriam ficar juntos contra nós.
É óbvio que iriam ficar juntos contra aqueles que são da... Eu não me chamo de desigrejado, pode me chamar da seita do Nazareno, que eu acho que é mais fácil pra vocês. Mas a seita nazarena é a gente, aí não dá Não pra... é bom, hein? Difícil, cara. Difícil vocês serem da Alguém seita do rouba essa Nazareno. ideia, senão É a é bom. seita do Nazareno, né? Um canal bom, o nome Bom, de vamos canal. lá. As palavras de Cristo estão aqui nas Escrituras. As palavras de Cristo estão aqui. É por isso que eu uso a Bíblia. Hoje, o que nós temos para conseguir enxergar, infelizmente, dominado pelo catolicismo romano, para conseguir enxergar as palavras de Cristo? É a Bíblia. Então, o que eu costumo a mostrar para quem acompanha meus estudos é que a Bíblia, ela foi compilada, de certa